Mais uma resolução de exercícios. Aqui é o Davi e agora a gente vai resolver essa derivada aqui. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o que a gente tem? A gente tem que a derivada de y é igual à derivada de raiz de e elevado a x mais e elevado a raiz de x. Bom, e elevado a x, as duas são funções compostas, né? Essas duas aqui. Essa é uma função composta e essa também é uma função composta, beleza? Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber quem é, nesse caso. Vamos trabalhar aqui primeiro com a função raiz de e na x. E aí a gente tem aqui que u vai ser igual a e elevado a x. E f de u vai ser igual a raiz de u. E como que é a derivada de raiz de u na tabela de derivadas? É dado por u dividido por 2 raiz de u, beleza? Então, isso daqui vai ficar como? Portanto, a derivada de raiz de e elevado a x é igual a e elevado a x, derivada, né? Dividido por 2, que multiplica a raiz de e elevado a x. A derivada de e elevado a x, a gente sabe, é e elevado a x. Então, vai ficar e elevado a x dividido por 2, raiz de e elevado a x. Bom, agora, falta a gente derivar a outra função, porque e na raiz de x também é composta. E aí, quem é o nosso u nesse caso? U é igual a raiz de x, e f de u vai ser igual a e elevado a u. E a derivada de uma função do tipo e elevado a u, pela tabela de derivadas, é u derivada que multiplica e elevado a u. Então, como que vai ficar essa função aqui? Vai ficar assim, derivada de i elevado a raiz de x é igual a derivada de u, que é raiz de x, que multiplica i elevado na raiz de x. E aí, a derivada da raiz de x, a gente já sabe, né? Bom, vamos fazer aqui. Isso daqui vai ser igual a i elevado a 1 sobre... Oh, Jesus, e não. Seria igual a x elevado a 1 sobre 2 derivado, né? Transforma a raiz em expoente fracionário, que multiplica e na raiz de x. Isso daqui vai ser igual potência de base n, ou seja, potência de base n não, expoente n. Função elevada a um expoente n. A derivada desse tipo de função é dada por n, que multiplica x na n menos 1. Então, a gente tem o que ali? Deixa eu apagar esse sinal de igual aqui, porque... Certo. Portanto, então, isso daqui vai ficar como... Vai ficar como 1 sobre 2 x elevado a menos 1 sobre 2. Vai ficar 1 sobre 2 menos 1, tá? Então, isso daqui vai ficar como? Que multiplica aí na raiz de x. Tá, aí a gente tem expoente negativo aqui, a gente não pode deixar assim, né? Então, x elevado a 1 sobre 2 é menos 1 sobre 2 é igual a 1 sobre x na 1 sobre 2. Lembra, né? A elevado a menos 1 é igual a 1 sobre a. E aí a gente vai ter, então, 1 sobre 2, que multiplica 1 sobre x elevado a 1 sobre 2. Aí a gente transforma novamente isso daqui em raiz e... Opa, faltou um pedaço aqui, que multiplica i elevado a raiz de x. Aí transformamos isso daqui de novo em raiz e fica assim, ó. 1 sobre 2 raiz de x, que multiplica i elevado a raiz de x. Bom, para finalizar a derivada, a gente vai ter que pegar o quê? O primeiro resultado, né? Que é e elevado a x. Deixa eu colocar aqui. É igual a e elevado a x dividido por 2
raiz de e elevado a x mais e elevado a raiz de x, porque está multiplicando por 1 aqui, dividido por 2 raiz de x. E aí, o que dá pra gente colocar em evidência? Pra gente colocar 1 sobre 2, porque tem 1 sobre 2 em ambos aqui, ó. Por exemplo, deixa eu mostrar pra vocês. Tem 1 sobre 2 que multiplica e na x dividido por raiz de e na x, mais 1 sobre 2 que multiplica e na raiz de x dividido por raiz de x. Aí a gente coloca 1 sobre 2 em evidência, a derivada fica como 1 sobre 2 que multiplica e na x dividido por raiz de e na x, mais e raiz de x dividido por raiz de x. E aí, está finalizada a derivada.